Maravilha. Então, nós estamos retornando ao nosso estudo do SIC, depois de uma longa Ó, parada, né, férias. das festividades do Bom Jesus, né, Jair? É. E de outros contratempos, mas estamos retornando aqui. Nós vamos retornar no parágrafo 436, né, onde nós vamos ver sobre Cristo. E antes disso, nós vamos rezar e pedir a graça de Deus. Ô Marisa, reza para a gente pedindo a graça de Deus, do Espírito Santo e os anjos e tudo mais, tá bom? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Senhor Jesus, com a sua infinita misericórdia, derrame graça sobre o nosso encontro hoje, sobre essas pessoas tão dispostas, tão abertas ao seu amor, como os nossos professores, Jair e Osvaldo. Nós sempre recebemos com muito carinho, muito amor e muita fé os ensinamentos que o Senhor passa para eles e eles para nós. Muito obrigada, Senhor, por ter nos deixado Nossa Senhora, a Virgem Maria, sua mãe e nossa mãe. Ela nos acompanha, nos ilumina, ela nos dá força para seguir em frente. Ela aumenta a nossa fé. E com a Santíssima Trindade, sabemos que estamos seguros, segurando na mão de Jesus, Deus Filho, encontrando Deus Pai no céu e o Espírito Santo nos encaminhando. Pai nosso que estais Que nos estás no céus, céu. santificado Santificado seja o seja vosso o vosso nome. nome. Venha a Venha nós a o nós o vosso vosso reino. reino. Seja Seja feita a feita a vossa vossa vontade, vontade, assim na assim na terra como terra no como no céu. céu. O pão O pão nosso de nosso cada de cada dia nos dia dai nos dai hoje. hoje. Perdoai-nos as Perdoai as nossas nossas ofensas, ofensas, assim como assim nós como nós perdoamos a quem perdoamos nos a quem tem nos tem ofendido. ofendido. E não nos Não deixeis deixeis cair em cair em tentação, tentação, mas mas livrai-nos do livrai-nos do mal. mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, o graça, Senhor o é Senhor é convosco. convosco. Bendita sois Bendita vós sois entre as vós entre as mulheres. mulheres. Bendito é o fruto do Fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria, de Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora na e hora na de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho ao Espírito Espírito Santo, Santo, como era como no é no No princípio, agora princípio, e agora e sempre. sempre. Amém. 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 Pai do Filho e do Espírito Pai, Santo. do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, vamos retomar, iniciando a leitura de Cristo. Mate, quer começar lendo para a gente, Mate? Posso? Bom, 436, Cristo. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Só se torna o nome próprio de Jesus porque este leva à perfeição, a missão divina que significa. Com efeito, em Israel eram ungidos, em nome de Deus, os que lhe eram consagrados para uma missão vinda dele. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em raras ocasiões, dos profetas. Esse deveria ser, por excelência, o caso do Messias que Deus enviaria para instaurar definitivamente o seu reino. O Messias deveria ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a esperança messiânica de Israel, em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus com o do Messias prometido a Israel. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Lucas 2:11. Desde o início, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. João 10:36. Concebido como santo no seio virginal de Maria. José foi chamado por Deus a receber Maria, sua esposa, grávida daquele que nela foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1:16. A fim de que Jesus, chamado Cristo, Mateus 1:16, nascesse da esposa de José na descendência messiânica de Davi.
A consagração messiânica de Jesus manifesta sua missão divina. É, aliás, o que indica seu próprio nome, pois no nome de Cristo está subentendido aquele que ungiu, aquele que foi ungido, e a própria unção com que ele foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai. Aquele que foi ungido é o Filho. E o foi do Espírito que é unção. Sua consagração messiânica eterna revelou-se no tempo da sua vida terrestre, por ocasião de seu batismo por João, quando foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Atos 10, 38. Para que ele fosse manifestado a Israel. João 1, 31. Como seu Messias. Por suas obras e palavras, será conhecido como o Santo de Deus. Numerosos judeus e até certos pagãos, os que compartilhavam a esperança deles, reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi messiânico, prometido por Deus a Israel. Jesus aceitou o título de Messias, ao qual tinha direito, mas com reserva, pois este era concedido por alguns, entendido por alguns de seus contemporâneos, segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política. Jesus escolheu a profissão de fé de Pedro, que o conhecia como o Messias, anunciando a paixão iminente do Filho do Homem. Desvendou o conteúdo autêntico de sua realeza messiânica, seja na identidade transcendente do Filho do Homem, que desceu do céu, João 3,13, seja em sua missão redentora como servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Por isso, o verdadeiro sentido de sua realeza só se manifestou do alto da cruz. Somente após a sua ressurreição, sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo de Deus. Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus o constituiu Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Atos 2, 36. Osvaldo, eu queria falar uma coisa, por favor. O 439 tem, lógico, toda uma ligação com 438, esse parágrafo, porque olha que lindo esse final que o Martin leu. Jesus aceitou o título de Messias, ao qual tinha direito, mas com reserva, pois este era entendido por alguns de seus contemporâneos, segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política. Né? Você vê? Aí o 438 vai nos trazer exatamente. Então, o povo queria acreditar ali, ou aceitava Jesus sendo o Messias, poxa, então apareceu para nós o Messias. Mas ele, unicamente humano, uma pessoa ali humana, de carne e osso, com pecados, sei lá, pecador, de onde veio esse Messias. No 438, que antecede, aí vem falando da Santíssima Trindade e da hora que Jesus foi batizado, recebeu o batismo de João Batista, e a partir dali ele sai para pregar o evangelho, a partir dali ele sai para a missão dele dos 3 anos de converter todo esse povo judeu, enfim, todo mundo. Mas, olha que lindo. Então, nós sabemos que na hora do batismo de Jesus, o céu se abre e vem o Espírito Santo em forma de pomba e se ouve a voz do céu. Este é meu filho querido, muito amado, né? Ali a Santíssima Trindade se revela de maneira plena, né? Plenamente. Quer dizer, para mim, gente, esse ato do batismo de Jesus
só abrindo um parênteses, é uma das coisas mais lindas e mais fáceis, entre aspas, para eu entender a Santíssima Trindade. Sim. Por quê? Não tem como você separar o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. São 3 pessoas em uma só essência. Sim, sim. Em uma só essência. E eu achei lindo o 4:38, que ele fala, né? Que Cristo é ungido, o Pai é o que unge e o Espírito é a unção. É a unção. É o que então une-se tudo, quer dizer, é onde se realiza tudo. Eu vou embora, mas eu vou deixar para vocês o Paráclito. Eu vou deixar para vocês não vão estar sozinhos. Então, quando o 4:39 o Martin lê, e que o catecismo nos mostra aqui, é mesmo uma coisa muito assim, nítida, né? Agora a gente lendo e estudando. Como o povo não estava preparado para essa vinda de Jesus como filho de Deus. E não era só os zélotas, né? Os zelotes, que eram o que Judas era, né? Eles esperavam um rei político, né? Que fosse um rei como era o rei de Israel na época lá dentro, libertar Herodes, politicamente, né? Exato. Rei Davi. O parâmetro deles era o rei Davi. Sim, mas que fala aqui, somente após a ressurreição da realeza messânica pode ser proclamado por Pedro diante do povo de Deus. Ou seja, ele realmente só completa a obra toda após a morte na cruz e a ressurreição. Aí sim ele fechou todo... Ele é o Senhor. Isso. Né? Aí ele se torna o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Né? Porque ele realizou tudo, né? Tudo. Realizou toda a obra. Então, o seu reinado foi pleno. Né? Exato. Hoje já queria falar alguma coisa. Só contribuir. O ponto de partida, né, da análise da Marisa é exatamente a ausência. Eles não tinham nada. Tanto é que quando Jesus ressuscita e aparece para eles, em Atos 1:8, eles fazem essa pergunta para Jesus: Senhor, é agora que ides reativar a realeza restaurar de Israel, o reino de Israel? Né? Israel? Mas esse reino que eles imaginavam, a figura principal era o rei Davi, guerreiro. Né? E Jesus já estava ressuscitado. Né? E aí já estava ressuscitado e já estava implantando o reino de Deus, que não tinha nada a ver com o político. Mas eu consideraria normal essa concepção demasiadamente humana e essencialmente política. Porque é o que eles tinham. Eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda. E nem orientação, e nem texto, nada, não tinha nada. Orientação eles já tinham tido de Jesus, mas Jesus mesmo diz: quando o Paráclito vier, o Espírito vos ensinará todas as coisas. Vai nos revelar. Aí eles começaram a relembrar, então era isso. Oswaldo, tinha o que Jesus falou, mas não tinha escrito, não tinha nada para reler, tinha que ser na base do Espírito Santo mesmo. Olha só um ponto importante, a gente falou, eles não tinham nada escrito, e nós que temos escrito, nos é revelado e a gente aprende durante a nossa vida. Vamos dizer assim, o que a Marisa começou a falar aqui dentro é algo que não veio dela desde o berço, não, muito pelo contrário. Ela veio aprendendo na vida com outras pessoas, revelando, com as missas, com o curso do SIC e tudo mais. E nós temos isso tudo escrito. Então, dá para entender a dificuldade que foi para os apóstolos naquela época para entender. Nós temos tudo, nós temos escrito. Eles não tinham. Quem escreveu foram eles, ok? As formulações teológicas estão aí, todas já expostas, para que a gente entenda. Nós temos tudo mastigado, o que falta para nós é só vontade, porque está tudo aí, tá? Não tem desculpa. O bonito que o catecismo coloca, esse número 2 que nós começamos a ler agora, Cristo, se você vai buscar o significado em grego, Christos, a tradução é ungido. Tá? Então é o que o 4:38 fala, como o Oswaldo recordou agora, e o Martin leu. Então, é essa consagração messiânica de Jesus, manifestada nessa, né, na missão dele divina. Então, da unção. Então, Cristo quer dizer ungido em grego.
Christos. É por isso que o catecismo traz essa parte separadinha para a gente, né? E totalmente ligada ao significado da palavra Cristo. E essa unção que Jesus recebeu é o que fala no 4:36, né? Era para ele devia ser, por excelência, o caso do Messias, Deus que enviaria para instaurar definitivamente o seu reino, né? Então, o reino ele foi instaurado pelo Messias, mas muitos ainda não entenderam que ele já foi instaurado, né? E ainda estão esperando, né? Igual os judeus mesmo, eles ainda esperam o cumprimento e eles falam, não, mas para que seja o Messias, ele tem que cumprir 4 preceitos, né? Ele tem que ser da descendência de Davi, ele tem que tirar o pecado do mundo e ele tem que trazer os homens à luz da verdade e instaurar o reino. Ele fez os 4. Ele já fez os 4, mas sem a graça do Espírito Santo, eu não reconheço nenhum desses 4. Aí eu volto ao que nós começamos a falar antes do catecismo aqui dentro. Isso é fé. A fé a gente só tem com amor e o amor a gente só tem com conhecimento. Porque você só ama aquilo que você conhece. Aliás, como o Padre Paulo fala toda vez. Ele fala quando ele fala, vai a palavra, vai estudar, ele fala, você só vai amar o que você conhece. Você tem que estudar. É isso aí. Sim. É lindo, né? Nossa, lindo, lindo, lindo esse 2 que nós lemos agora, de Cristo. Lindo, nossa. Agora aí, a gente tem que levar em consideração um fator muito importante. Nós estamos falando de Israel, povo escolhido. Essa hora não é do passado, essa hora é do futuro. Nós lemos já várias vezes, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 25, 26, 27, 28, 29. Eles estão reservados por o momento deles. Esse tirar o pecado é Jesus, mas ele tem que se converter para Jesus. Então, e lá está escrito, no 29 está escrito. Então, na espera da ação de Deus. A hora que chegar a hora, eles vão se converter em peso. Tudo uma vez só. Aí seria a hora do povo escolhido, a hora do povo de Israel. Enquanto isso não acontece, nós aqui vamos apalpando. Entendendo a situação dele, entendendo a situação nossa. Sim, exato. É somente a conversão que, individualmente falando, somente a conversão que tira o pecado meu do mundo, né? Exatamente. É pela conversão que eu sou introduzido no reino de Deus. É pela conversão que eu tenho a revelação da verdade, né? Então, é tudo pela conversão, né? Que é na realidade, a ação da graça e da unção, né? Ó, Cristo é ungido, o Pai é o que unge, e o Espírito Santo é a unção. É a unção. Sem a unção, eu não participo, né? Aquele lava-pés de Jesus. Jesus diz a Pedro, Pedro, se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo, né? Eu preciso lavar os seus pés, eu preciso ungir os seus pés. Então, a unção ela é necessária para que eu faça parte, né, deste reino, né? É o selo, né? É o que fala em Efésios 1, né? O Espírito Santo é o selo, né, que nos dá a salvação, que a nos garantia, né? A garantia, isso. Quando você bate, garante. É a garantia, né, de que aquilo vai chegar. Você põe um selo numa carta, você sabe que aquela carta vai chegar porque ela está com selo. Se ela estivesse sem selo, ela não chegaria no destino. Exato. Essa é a unção, né? Sem a unção não tem destino, né? Como chegar lá.
Não tem destino. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que não existe perdão. Eu tô negando o selo que eu tenho, eu tô negando a unção que eu tenho, né? É verdade, não quero fazer parte dessa união, desse grupo, desse... Não é? Não é só uma ignorância, é uma negação, né? Exato. Só que a gente sempre tem que tomar Ignorância, muito tudo bem. cuidado com isso, porque pecar contra o Espírito Santo é muito maior do que as pessoas pensam, que é simplesmente Imagina. só negar. Porque o negar o Espírito Santo, por exemplo, um pecado mortal, é você ir contra o que o Espírito Santo está te falando. Se você não Sim. se arrepende e morre com ele, você está pecando contra o Espírito Santo, contra a luz que ele... contra o selo. Você não está indo atrás daquilo. Tá? Exato. E é um arbítrio próprio, né? Eu estou sendo arbitrário, né? Exatamente. É isso mesmo. Isso ficou bem claro. Ficou bem claro. Jair, podemos continuar? Só mais uma pequena observação. Nós podemos enxergar, nós aqui, 3 blocos, né? Vamos imaginar o primeiro bloco, os santos. Santo Agostinho, Santo Estevão, todos. Eles já passaram, eles já receberam essa unção, já conformaram a vida deles. Nós estamos aqui na igreja aqui de Labuta, estamos labutando. E tem as pessoas que vão ser tocadas ainda no futuro, que não foram nem tocadas ainda, entendeu? Então, isso tudo vai acontecendo, como o Oswaldo falou, repetitivamente. Essa revelação de Jesus, de Deus, é por parte. Ele vai se revelando em parte. Não dá para revelar tudo uma vez só. Então, as pessoas que recebem o chamado, atendem, passa para o grupo de quem está na labuta, tentando. E tem aqueles que ainda não receberam nada, ainda estão, né? Isso é muito bem explicado nas moradas, nas 7 moradas. Quando você lê, você Isso, entende Santa direitinho. Teresa. A isso. terceira morada, a quarta. E é justamente o que você está falando. Tem segunda, terceira, primeira. É exatamente isso. Ela explica muito bem. Isso aí. Vamos para o próximo? Filho único de Deus. Deixa eu ler essa parte aqui. Vamos lá. 441. Filho único de Deus. Filho de Deus, o Antigo Testamento é um título dado aos anjos, ao povo da eleição, aos filhos de Israel e a seus reis. Significa, então, uma filiação adotiva que estabelece entre Deus e a sua criatura, relações de uma intimidade especial. Quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente, segundo o sentido literal destes textos, que ele ultrapasse o nível humano. Os que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isto. Não acontece o mesmo com Pedro, quando confessa Jesus como o Cristo, o Filho de Deus vivo, pois este lhe responde com solenidade: não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Paralelamente, Paulo dirá a propósito de sua conversão no caminho para Damasco: quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou, por sua graça, houve por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Está lá em Gálatas 1, 15 ao 16. Imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus
afirmando que ele é o Filho de Deus. Este será, desde o início, o centro da fé apostólica, professada primeiro por Pedro, como fundamento da igreja. Bom, tá meio denso, então vamos conversar um pouquinho antes. Pelo que eu entendi, por favor, me corrijam se for algum engano. O sentido de filho de Deus sempre existiu no Testamento, mas ele não tinha o mesmo sentido revelado com Jesus Cristo. Por quê? O sentido era de uma criação de Deus, né? Então, eram os anjos enviados, o povo da eleição, os filhos de Israel, eram aqueles que eram escolhidos. Então, havia um sentido um pouco mais raso quando se falava em filho de Deus. Mas quando o Espírito Santo começa a revelar, né, a esses homens, né, porque a primeira foi Pedro, né? Pedro que diz. E Jesus fala, ó, não foi a carne, mas foi o meu Pai, pelo Espírito que revelou isso. Então, quando Jesus, nós dizemos hoje que Jesus é o Filho de Deus, Pai, nós estamos falando num outro nível. Estamos falando do Filho Trinitário, que antes não existia. Não é isso? É isso, Jair? Então, quando ele diz assim, ó, isto não implica necessariamente, segundo o sentido literal desses textos, que ele ultrapasse o nível humano. O que quer dizer isso, na minha Isso. concepção? Que o Antes Espírito da Santo revelação. ele vem para nos ajudar a entender tudo que Jesus falou, mas não tira a nossa humanidade. Nós continuamos humanos. Nós passamos a entender essa revelação e sem perder nossa humanidade. Racionalmente. Racionalmente Racionalmente. com a graça do Espírito Santo, entender com os olhos da fé e enxergar aquilo que transcende ao ser humano. Mas continuamos humanos. Continuamos humanos, Mas né? já com a revelação de Uma Deus, né? revelação, exatamente. A primeira parte não tinha a revelação. Isso. Ela era algo racional, né? O que eu Era entendo aí uma... dentro, o que eu entendo é que no Velho Testamento, todos nós éramos chamados, nós, os judeus éramos chamados de filhos de Deus, como filhos, como você diz, como criaturas, como filhos adotivos. E Jesus, até a revelação, ele não era diferente disso. Na revelação, se revela que ele é muito mais do que isso, que ele não é criatura. Ele é filho de Deus Pai. Ele é trinitário, como você diz. Ele faz parte da Santíssima Trindade. Aí mostra, ele é dali em diante, da revelação em diante, entenda. Jesus Cristo realmente É é o diferente. Filho. É. Nós, Ele é único. nós somos chamados a ser filhos de Deus pelo nosso aceite, pela graça do Pai, pelo nosso aceite, e somos filhos adotivos. É isso. E pelo Sempre nosso batismo, né? E pelo nosso Pelo, batismo. pelo isso. batismo, pela unção do batismo. Não esquecendo lá do comecinho do Exato. batismo. Por isso que para nós católicos é muito importante o batismo dos bebezinhos, de bebê, assim que você Sim. nasce. Porque tá ali você fazendo parte, o seu início da sua caminhada nessa grande família de filhos de Deus, né? Sem a Isso. unção do batismo, o sacramento do batismo, a gente fica. Por isso que as pessoas se preocupam quando tem uma criancinha, um bebezinho doentinho que nasce e que não recebeu o batismo ainda. Se apressam, né, a chamar um padre, alguém, para ir no próprio hospital. Às vezes o capelão do hospital faz esse batismo, lógico, e se apressa a ter, porque com esse sacramento é o início, o início da nossa caminhada, né? Fazendo parte do corpo da igreja, do corpo de Exato. Cristo, né? Cristo a cabeça e nós o corpo.
Então, tá ali o nosso comecinho da caminhada. Os protestantes não adiantam, não adiantam, não entendem isso. Não acho que a pessoa tem que estar eu quero, porque olha, eu preciso pedir, eu quero. Não, passa muito além do eu quero, do eu preciso pedir. Eu preciso mesmo. Sem isso, não dá para começar a caminhada. Não dá, né? Oswaldo, pessoal, dá para criar um pequeno paralelo para ajudar, auxiliar no entendimento. O povo de Israel, que é o povo escolhido, né? O povo escolhido, e Deus, os dons de Deus são irrevogáveis. Eles tinham o quê de parâmetro? A primeira aliança, que era onde corre leite e mel, que são o quê? Bens materiais. Então, eles davam essa conotação para as pessoas mediante o que ela conseguia de bens, certo? Então, se a pessoa era agraciada com a riqueza, ele era agraciado também com esse título de filho de Deus, de os reis, ungido por Deus, etc e tal. Isso só vai mudar com a vinda de Jesus, que ganha outro parâmetro. Mas enquanto não, fica aquele parâmetro deles lá. Quando ele diz aqui, ó, no Antigo Testamento é um título dado aos anjos, ao povo da eleição, aos filhos de Israel, seus reis. Era dessa forma que era visto por eles. Por quê? A visão deles era unicamente material. Porque Deus não havia prometido o Espírito Santo ainda. Ele havia prometido uma terra onde corre leite e mel. Né? Então, Sim. no psíquico, na inteligência, naquilo que tinha lá que funcionava, o parâmetro dele eram os bens, aquilo que ele conseguia palpar. Amém? Então, mas é só para a gente fechar, claro. Então, analisamos duas coisas. Uma é a filiação adotiva, tanto do povo de Israel como nossa também, pelo batismo. Outra é aquele que é o filho e tem a mesma essência do Pai e a mesma essência do Espírito. Então, ele é o filho único. Então, essa é a nova revelação, né? Então, essa é a revelação que só pelo Espírito Santo que pode mostrar isso aos homens, porque não há outra forma de crer, né? E deixou claro que isso foi revelado inicialmente a Pedro e a Paulo, né? Que vinham claramente, né? Ele como filho único de Deus. Nós todos somos por adoção, né? De alguma forma, pela escolha do próprio Deus, né? Certo? Vamos continuar. Oswaldo, peraí, Oswaldo, eu Oi. quero dar uma correção aí. Ó, eu vou ler para vocês. Está em Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Palavra da salvação. Graças a Deus. Mas é o filho de Deus por adoção, Jair. Não, mas é o poder, não é uma questão de. O Não é uma questão de poder, continuar criatura, né? Ele é sim, criatura e recebe o poder sim, de ser de considerado, vai? adotivo. Pode ser considerado, porque filho adotivo de Deus, isso. É, É isso, né? aqui não porque diz, viu, filho Oswaldo? de Deus mesmo é só Jesus Cristo. Sim, O filho filho único, filho único é único. Jesus Cristo, Filho Jair. único. Nós somos filhos adotivos. Sim, Se a mas, Nós gente assim somos quiser. mas olha adotivos bem, por olha bem. Cristo. Então, mas olha bem, vamos agregar, vamos Vamos agregar. lá. Nós vamos ler ainda está nesse capítulo de hoje, que nós estamos Tá. lendo. Olha bem, se Deus, na pessoa de Jesus, realeza, sacerdócio e profeta. O E mundo, a igreja diz que eu sou profeta na pessoa de Jesus. Então, eu sou sim. filho na pessoa de Jesus. Entendeu? Eu participo do mundo Exatamente. sacerdotal, Exatamente. régio e E profético. participo também dessa filiação. Claro, eu não sou filho único. Mas isso não é pela nossa essência.
Não, é para a Não, nossa não, não, João, não é isso que está conversão. dizendo, não. Isso Não é isso que nos está foi dizendo aqui. dado, nos foi doado, é por adoção. Isso. Mas a todos aqueles que receberam, aos que creem no seu nome, Que creem no deu-lhes seu o nome, poder de existe se uma condição. tornarem filhos de Deus. Existe uma condição aí, exatamente. É, Exato. E Eu Jesus não preciso precisa crer, de né? condição alguma para ser É, Jesus ser não, filho de não Deus. é da Ele minha é. essência já não, ser não, não. É filho de Deus. único. Filho único. Isso. Então, Jesus é o Filho único. Nós todos aderimos ele de alguma forma, né? Seja sendo judeu ou sendo cristão batizado, né? Né? Como se fala no creio, né? Exato. Consubstancial com o Pai. Não, Isso, só Jesus é consubstancial, né? exato. 4:4:3. Vamos lá. Se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus, aí ó, tá bem distinto. Ele pôde reconhecer o caráter transcendente que ultrapassava a materialidade da condição divina de Jesus Messias, foi porque este o deu a entender claramente. Jesus revelou, né? Revelou. Diante do sinédrio, a pergunta de seus acusadores: Tu és então o filho de Deus? E Jesus respondeu: Vós dizeis que sou, vós dizeis que sou. Já bem antes ele se designara como o filho que conhece o Pai e que é diferente dos servos que Deus enviou anteriormente ao povo, superior aos próprios anjos. Distinguiu sua filiação daquela de seus discípulos, não dizendo nunca nosso Pai, a não ser para ordenar-lhe, portanto, a orar desta maneira: Pai nosso, e sublinhou esta distinção: meu Pai é vosso Pai. Olha aí, ó. Ele que nos dá essa graça, né? Meu Pai e Exato. vosso Pai. Meu Pai e vosso Pai. E vosso pai. E vosso pai. E Né? vosso Pai. E vosso pai. Os evangelhos narram em dois momentos solenes o batismo e a transfiguração de Cristo. A voz do Pai a designá-lo como meu filho bem amado. A Marisa lembrou bem, no batismo, né? A voz de Deus, eis aí o meu filho bem amado. Ouviu, né? Jesus designa a si mesmo como o Filho único de Deus, está lá em João 3,16, e afirma com este título sua preexistência eterna. Exige a fé em nome do Filho único de Deus. Esta confissão cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus na cruz. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Marcos 15:39. Pois somente no mistério pascal o fiel cristão pode entender o pleno significado do título Filho de Deus. Olha só, somente no mistério pascal o fiel cristão pode entender o pleno significado do título Filho de Deus. É pela unção mesmo, né? É pela graça derramada mesmo que nós entendemos esse mistério, né, da filiação de Deus. É o E que se fala esse lá no final do 40-40, lá quando, no 4:40 lá dentro, quando ele fala somente
após a ressurreição. É exatamente o que você leu aqui. Exatamente isso, né? Exatamente isso, que é somente após a sua ressurreição que sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo de Deus, né? E Só todos após vão o mistério pascal. O Exato. após o 4, mistério pascal. o 445 que vai encerrar, lê aí, Oswaldo, esse ele vai explicar direitinho. É depois de sua ressurreição que a filiação divina de Jesus aparece no poder de sua humanidade glorificada. Está estabelecido Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos. Os apóstolos poderão confessar: nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Coisa linda. João 1, Nossa. 14. Você vê, às vezes eu penso agora, gente, a gente lendo isso aqui, nossa, como somos pequenos e miseráveis, né? O, o, o bom ladrão ao lado de Jesus na cruz, Ele percebeu, no né? ápice da dor dali da morte, e ele sabia que ele era um ladrão, que ele era um pecador, um culpado, ele estava ali pagando pelo roubo, pelo que ele tinha Pelos feito. erros dele, né? Ele olha para o lado, para Jesus, né? E fala, mas a gente para o outro lado, a gente sabe por que a gente está aqui. A gente está pagando essa pena de termos sido, né, ladrões. Mas ele não fez nada de errado. Aí Jesus vira para ele, né, na mesma hora e fala: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E como é que as pessoas vêm dizer também, gente, que quando a gente morre, nossa alma vai dormir, que a nossa alma dorme? Como assim? Como assim a nossa alma dorme? Desculpa, eu não vou fugir do assunto. Mas se São Dimas ali ao lado, Jesus diz a ele: hoje mesmo você vai estar comigo. Ah, então você vai estar comigo dormindo no paraíso? Você vai estar lá tirando uma soneca e dormir comigo no paraíso? Não. Jesus disse: você vai estar lá, vivo comigo no paraíso. Você vai receber sua recompensa. Não aqui nessa terra. Lá comigo no paraíso. Nossa, mas é uma coisa linda quando a gente vê isso. Um ladrão miserável morrendo ali crucificado ao lado de Jesus, reconheceu a grandeza, reconheceu aquele homem sem pecado, que não tinha feito nada de errado para estar ali sofrendo e Isso mesmo, né? martirizado. E a gente fica aqui, como o Jair também falou, com o Martin, com todos os livros, com toda a escritura. Com todos os ensinamentos, ainda, será? Será que a minha alma, quando for para o céu, eu vou estar dormindo? A minha alma vai Será? aí, né? Jesus falou tudo muito claro. Jesus não falou nada entre linhas. Já era para a gente ter certeza da fé faz tempo, né, Marisa? Ai, às vezes eu me paro eu mesma, gente, desculpa, para mim mesmo, me falo assim, acorda. Oswaldo, lembra de São Paulo falando? Pelo tempo que decorreu, já deviam ser mestres. Mestres, já devíamos ser mestres, hein? Estamos aprendendo ainda, né? E essa riqueza, né, Oswaldo, Jair e Martin, né? da tradição da nossa Igreja Católica. Sim. Nem tudo, como o Martin falou, nem tudo já veio escrito. A Bíblia não estava ali nos primeiros séculos. Sim. A Bíblia não estava ali na igreja primitiva. Não estava. Era a tradição oral. Era o que o apóstolo passava para o seu discípulo, que passava para o discípulo, que passava para o outro discípulo, e as comunidades iam se formando e a igreja ia se fortificando. Quer dizer, aí o nosso tripé, que o Oswaldo sempre falou, sempre bateu nessa tecla, é o nosso tripé da nossa fé católica. Sim. Como poder ignorar, como vamos ignorar a tradição da nossa igreja? Tradição, magistério e escritura. Vamos pular a tradição, só vamos acreditar no que está escrito aqui. Não, peraí. Não dá. Pô, caramba, será que é tão difícil de perceber que mesmo, filho de Deus,
todo mundo tinha um entendimento, né? Teve que vir o Espírito Santo de Deus para explicar que para Jesus era diferente. Pô, tem muitas coisas que é só a graça de Deus que vai revelar. Pode estar escrito, Jesus falou e eles não entenderam. Jesus estava falando, eles não entenderam. A gente vai ler aqui e também não vai entender. Aí entra o Precisamos da graça de magistério. Deus. Exato. Aí entra o magistério, senão cada um vai entender ao seu bel prazer. Ah, mas esse parágrafo que eu estou lendo aqui também, eu sei, eu já entendi o que é isso aqui. Olha a importância dos estudos, como falamos em Martin, desde o começo. Sim. A gente estudar, se aprofundar na fé, saber do que está falando, saber o que você está aprendendo, e passar isso para os teus filhos, passar isso para o seu amigo, para o seu vizinho, na sua comunidade, sabe? Na sua paróquia, o Jair, com esse trabalho maravilhoso do Crisma para adultos, dizer, você tem que saber o que você está falando. E saber o que você está falando veio de você? Não, é o que o Oswaldo está dizendo. Ah, foi da minha inteligência, eu sou muito inteligente, eu entendi tudo que estava aqui. Então eu vou passar... Vai incorrer em erros, vai incorrer em erros. Nós incorremos em erros, né, Marisa? Exato. Oswaldo, deixa eu fazer uma pergunta para Marisa. Marisa, você quer uma contribuição no quesito da alma? Abre aí, 367. Já abri. SIC? SIC. No SIC. Por vezes, ocorre que a alma aparece distinta do espírito. Assim, São Paulo ora para que nosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível na vinda do Senhor. A igreja ensina que esta distinção não introduz uma dualidade na alma. Espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural. E que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Sim. Então não tem nada de dormir, não tem nada de... Sim, exatamente. Exatamente. Vamos lá, vamos continuar. Agora, o Senhor. Posso ler um pouquinho? Por favor. Tá. 446. Na versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revelou a Moisés, Yahvé, traduzido por Kyrios, Senhor. Senhor torna-se, desde então, o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel. Neste forte sentido, o Novo Testamento utiliza o título de Senhor para o Pai. E também, e aí está a novidade, para Jesus, reconhecido assim como o próprio Deus. Jesus mesmo se atribuiu, de maneira velada, este título, quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110, e também, de modo explícito, dirigindo-se a seus apóstolos. Durante toda a sua vida pública, seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado, demonstravam sua soberania divina. Nos evangelhos, muito frequentemente, determinadas pessoas dirigem-se a Jesus o chamando de Senhor. Este título exprime o respeito e a confiança dos que se achegam a Jesus e esperam dele ajuda e cura. Sob a moção do Espírito Santo, ele exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus. No encontro com Jesus ressuscitado, ele se transforma em expressão de adoração. Meu Senhor e meu Deus. Assume, então, uma conotação de amor e afeição que se tornará peculiar à tradição cristã. É o Senhor. Que lindo, né? Quer falar alguma coisa ou posso continuar? Eu acho que a gente podia conversar um pouco, né?
Então, tá distinguindo bem, né? Uma coisa é eu me aproximar com respeito e chamar Jesus de Senhor, que é o que acontecia, né? Eles se aproximavam de Jesus e reconheciam nele uma autoridade, então chamavam ele de Senhor por respeito, né? Este ainda não é o senhorio de Jesus, não é a revelação de Jesus como o Senhor. Então, do mesmo jeito que eu tinha Filho de Deus e o Filho único de Deus, né? Aqui eu tenho Senhor, né? Que é uma questão de respeito, tudo mais, mas eu tenho o Senhor, né? Que é relacionar com Deus, né? Então, são coisas que nós temos que separar, né? Oswaldo, olha o que me veio agora. Nós nos dirigimos aos padres por você. Não, a gente tem que se dirigir aos padres, aos bispos, como É uma questão de Senhor. respeito, né? Uma Você questão de falou aí da respeito, né? diferença. É o respeito, é o Senhor. Ele Sim. ali, é uma figura que exige o respeito. É um Não Senhor. é o Senhor, É o Senhor. mas é a Mas questão de respeito. É Senhor, Senhor, né? né? É uma coisa da Exatamente. hierarquia. Como chamar os nossos pais de Senhor. Eu nunca consegui chamar meu pai de você. Eu também, Eu eu nunca consegui também, chamar minha mãe de você. Era eu senhora. também. Senhor. Mas os jovens já estão desconstruídos nesse Ai, aspecto, e né? meu filho me chama de Má. Na hora eu viro É, brava. Má? Eu não sou Má, não sou sua amiga. Vamos chamar de Má. Peraí. Aí ele corrige. Mãe, a senhora. Não sei... tá bom. Isso mesmo. Então, me veio essa lembrança do Senhor e o Senhor. Jair, Jair, quer falar alguma coisa? Não, não, pode tocar. Eu queria que tá. desse mais um Mate, alguma pouco. coisa, Tá. Mate? Então vamos continuar, Marisa. 449. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam, desde o início, que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai convém também a Jesus, por ser ele de condição divina. E ter o Pai manifestado esta soberania de Jesus, o ressuscitando dos mortos e o exaltando em sua glória. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter de maneira absoluta sua liberdade pessoal a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana encontram-se em seu Senhor e Mestre. Então, ele usa o Senhor e o seu Senhor e Sim, Mestre. sim, exato, né? Né? Então, tem uma figura específica aí, que é o Senhor e o nosso Senhor e Mestre. Aham, aham. Lindo. A oração cristã é marcada pelo título Senhor, quer que se trate do convite à oração, o Senhor esteja convosco, ou da conclusão da oração, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou ainda, do grito cheio de confiança e de esperança: O Senhor vem, ou Vem, Senhor. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que é Maranata, né? Maranata significa vem, Senhor, né? Maranata, Maranata. Maranata. Ou Maranatá, né? Quer que eu leia o Vem. resumo e a gente fala? Que agora vem o resumo? Vamos, eu acho que Aí a de ir gente, a direto. gente fala esses capítulos. Combinado. O nome de Jesus significa Deus que salva. A criança nascida da Virgem Maria é chamada Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. O nome Cristo, o nome Cristo significa ungido.
Messias, Jesus é o Cristo, pois foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele era aquele que há de vir, o objeto da esperança de Israel. O nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai e o próprio Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é necessário para ser cristão. O nome Senhor designa a soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer em sua divindade. Ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser sob influência do Espírito Santo. Coríntios 1. Que legal. Olha só que coisa interessante. Olha agora qual é o sentido de quando nós dizemos Jesus Cristo, Filho de Deus e Senhor. Essa designação já explica esses 4 pontos aqui, ó. Jesus, Salvador, Cristo ungido, Filho de Deus único e o Senhor de todo o universo e Salvador de todas as coisas. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus e Senhor, ele resume esse capítulo inteiro nosso aqui e de uma maneira bem explicativa, cada um dos significados, cada um dos termos. Né? Muito legal, né? Oswaldo, analisando o 450, eu convidaria vocês, isso eu estou fazendo em todas as aulas do Crisma, todas, para que a pessoa consiga aprender. Porque ó, você faz numa aula, na próxima aula você pergunta, a pessoa não lembra, não entendeu, não compreendeu, não aprendeu. O 258, ele dá uma definição. 258? 258. Dois? Você está falando Dois, dois? lá atrás. Lá atrás. Volta lá para trás. Vamos lá. 258. Eu estou batendo nessa tecla para que a pessoa fixe esse Economia ensinamento. divina? Isso. Eu vou ler bem pausadamente aí, tá? Toda economia divina é obra comum das 3 pessoas divinas. Pois, da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 princípios das criaturas, mas um só princípio. Contudo, cada pessoa divina cumpre a obra comum segundo sua propriedade pessoal. Assim a Igreja confessa, na linha do Novo Testamento, um Deus e Pai, do qual são todas as coisas. Um Senhor, Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas. Um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. São, sobretudo, as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo, que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Então, quando esse 258 está falando de Jesus Cristo, mediante, então, tudo no mundo inteiro, do Gênesis ao Apocalipse, a referência é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz no 450, desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A igreja crê, olha aí, o final, essas 2 linhas é profundo. A igreja crê
que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram em seu Senhor e Mestre. Então, nós estamos aprendendo como cristãos, a partir do batismo, a partir da fé, a partir do chamado, do sim, que Jesus vai ser o nosso paradigma. Ele, tudo vai ser relacionado a Jesus. Sim, Você aí é bom ou ruim? a Você é gente bom ou volta ruim? lá no início, que para ele tudo foi criado. Exatamente. A luz, né? De todo o Antigo Testamento, o Novo, Tudo, como você tudo, falou, tudo, o tudo. foco é Jesus Cristo. A chave. É o Senhor. A É o Senhor. chave, o centro e o fim de toda a história da história humana. Não é o homem, não é, é cristocêntrica, não é antropocêntrica. Exatamente. Jesus é o centro. Isso aí. Muito legal a sua ligação, Jair, para trazer o Martin, 450. seu complemento, Martin. Por quem tudo foi criado. Cristo, como você falou, Cristo o centro. Eu vejo quando você fala, por exemplo, a diferença entre Senhor em respeito e Senhor, o Senhor. O Senhor é o ao qual nós somos o servo. Tá? O Senhor é aquele que tem o poder sobre todas as coisas aqui. O Senhor, Jesus Cristo. É, é o que eu queria compartilhar. Para mim ficou extremamente claro. Né? Sim. Eu só queria fazer mais, se alongar um pouco nisso, em função assim, da intenção do coração da pessoa, né? Então, quando eu trato uma pessoa de Senhor, né, eu não estou idolatrando ela, né? Respeito Eu não só. estou. Seria, então, nós poderíamos dizer que eu poderia me ajoelhar diante de uma pessoa sem idolatrá-la, porque eu estou pedindo um perdão para ela, alguma coisa, e eu não estou adorando ela. Então, esse ato não seria um ato também de idolatria, mas diferentemente quando eu me ajoelho, né? Que é o que os reis exigiam, né? Que as pessoas se ajoelhassem, né? Reconhecendo que ele é o Senhor. Então, muitos morriam para não se ajoelhar naquela situação. Então, existem situações em que, na realidade, a intenção de como eu faço aquilo e o porquê eu faço aquilo, a mesma palavra ou o mesmo ato tem significados distintos, né? Sim. Tem significados distintos. Nós não podemos generalizar nem para um lado nem para o outro, né? Se colocar a serviço de uma pessoa, por exemplo, que nem um cavaleiro medieval se colocava a serviço de um rei, de um monarca, tá? Ele se colocava a serviço para prestar o serviço. E Sim, isso, você não pode dizer que é idolatria, porque idolatria seria se esse mesmo cavaleiro olhasse e ajoelhasse e o considerasse como sendo o criador, o com pleno poder sobre terra, universo, sobre tudo, que não é um rei na terra não tem, é, a não menos tem, Jesus. A não menos Jesus. tem ninguém nem César tinha, né? E era o mais Não, poderoso dos reis. Era mais poderoso que o Xandão, né? O César era poderosíssimo. Mas assim, tem não. Eu quando Oswaldo, posso acho que você está duvidar? errado Posso nisso. duvidar? Eu Você acho que você está autoriza? errado nisso. O Xandão, acho que ele é um pouquinho, ele se acha um pouquinho mais, tá? então, tá bom. Mas assim, ó, quando eu me ajoelho diante de uma imagem de São Benedito, de Nossa Senhora, tal, né? Eu estou Referência, reverência. eu estou colocando essas pessoas como senhores da minha vida. Não. De jeito nenhum. Você está Isso reverenciando. não se compara a um ato de adoração ou Aí, de não, aí idolatria. voltamos, né, Marte, ao Então, respeito. Nós falamos, é a veneração,
o respeito, né? Isso, é por isso que eu estou voltando a esse assunto, É, porque ele é mais profundo, né? Na hora que eu coloco isso, eu não posso assim, ó, todo mundo que fala, eu não falo Senhor para ninguém porque só Deus é Senhor. Você é, está sendo Mal ignorante, né? educado. Isso é Você mal está sendo mal educado. educado e exato, orgulhoso, né? Isso. Orgulhoso também, porque só exato, Deus é Senhor da minha vida. Não, exato. aqui, a minha esposa aqui é a senhora da casa, né? Como eu dei o exemplo do O meu padre, chefe é o senhor do é, trabalho, né? aí você chega na sacristia com o padre, padre, como você tá, padre? Você tá bem, padre? Mas como você? E aí, você também Isso é o bom Oi, de, como tá? E aí, cara, como é que você tá, isso é bom de padre? alemão. Isso é uma coisa muito bom do idioma alemão. O idioma alemão, você, a menos das crianças, tá? Por standard, por padrão, todo mundo você chama de senhor ou senhora. É assim que você chama as pessoas lá. E a pessoa, se ela não quer, ela tem que avisar você que ela não quer ser chamada de senhor ou senhora em reverência a respeito, mas isso é considerado um, uma meia falta de educação, vamos dizer assim. Eu estou te prestando uma Uma homenagem, eu considero homenagem, você uma pessoa importante para mim, por isso eu te chamo de senhor. E você e vem para você mim está e fala, não, desfazendo não me chama disso. de senhor que eu não gosto. Aquela coisa, né? Senhor está no céu. Eu falei, é. Eu quantas vezes eu já respondi esse negócio de forma bem torta, né? Eu falei, aí você está indo para outro lugar. Mas Ô, Então, é ô uma Mate, tradição. Ah, ô, Mate, permite agregar uma. Você está falando de você para a pessoa, mas é? até de outros. Quando você É, vai falar com uma pessoa, outra pessoa, uma terceira pessoa, é você, aquele senhor. como está a senhora sua mãe? Isso. E aquele senhor, né? Não é Né? aquele, é Senhor seu o, pai. né? Como se diz, ou é para bijuzeiro, né? É. Mas acho, obrigada, Oswaldo. Ficou bem claro, sim. Ficou bem claro esse seu fechamento e essa clareza mesmo dessa diferença de Senhor como respeito e o Senhor, o né? Como a Senhor, né? gente ficou A bem gente tem claro. que diferenciar bem as coisas, né? O que é respeito, o que é adoração, o que é reconhecer verdadeiramente, né? Eu encaro isso como sendo, eu, na minha ignorância, eu posso estar totalmente errado, mas eu encaro essas armadilhas, tá? Por exemplo, que nossos irmãozinhos falam, essas armadilhas Sim, sim. devido a uma pobreza do vocabulário do jeito que a gente se Isso expressa. A é nossa, medíocre, é exato, o medíocre, nosso né? linguajar, o nosso jeito de comunicar agora é tão pequeno perto da majestade que a gente tem que usar de forma acentuada, tá? Para fazer a distinção do que e como você está falando alguma coisa. E em cima dessa distinção, né, cria-se a pedra de tropeço para que alguns irmãozinhos falarem que você está idolatrando, que você está fazendo isso. E você fala, na nossa comunicação, no nosso conversar com o santo, por exemplo, né, no nosso ajoelhar na frente de Nossa Senhora, né, ela não tem nada de idolatria, muito pelo contrário, tem uma reverência, porque ali você tem uma pessoa que você não chega aos pés dela pelo que ela fez. Exatamente, é um respeito Tá? profundíssimo, né? E na pobreza nossa de como comunicar, né? Sim, Isso vira pedra de tropeço para os que, vamos dizer assim, mais ignorantes do que nós, né? Começam a falar, em vez de aproveitar o bom, mesmo que não concorde, aproveita o bom, né? Não, refuta tudo e aí tropeça feio, né? É isso aí. exatamente. Vamos começar o artigo 3? Dá para começar, né? Vamos lá? Jair quer ler? Eu posso ler, mas até que hora nós vamos? Ah, às três, Ó, sei lá, são. 3h15 a gente para fazer as. Se Ok, você, ok, mas
20 minutos, Jair, então. Eu vou ler. Máximo, é porque eu quero ver se eu pego a missa às 4. Então vamos. Tá, Vamos se vamos você fazer a quiser, a gente para partilha. um Na pouquinho antes, né? Tá partilha bom? a gente agrega mais alguma coisa, né? Ok, Posso então. começar a partilha, Oswaldo? A partilha? Posso? Pode ser, então. Então vamos encerrar Tá. mais cedo, então. Na Tudo bem. partilha a gente pode Eu, confabular eu mais peço coisas, né? perdão, mas eu falo que eu quero ir na missa porque aqui, só na missa de hoje, que eu consigo ir na missa de uma das igrejas que tem uma das portas da, Da misericórdia. da misericórdia aberta. E antes de que a porta não esteja mais aqui, né? Antes que eu não tenha, eu Do quero jubileu, né? O jubileu da exato, misericórdia. por isso que eu quero ir lá. Não, vamos lá, vamos fazer um encerramento e Então vamos lá. cada um faz a sua, né, partilha. Vamos lá, Jair. Jair. 4, 5, 2. O nome de Jesus significa Deus que salva. A criança nascida da Virgem Maria é chamada Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Abre aspas. Não existe debaixo do céu, ele não fala debaixo da terra, debaixo do céu, outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui, profundo. Dava você falar, não existe na terra ninguém igual, parece, não. Debaixo do céu. Então, esse é o mediante quem são todas as coisas, né? Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Mate, Marisa. Olha, eu fico também nesse resumindo, no 454, que o nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai e o próprio Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é necessário, essencial, primordial para ser cristão. Imperativo. Não tem negociação. Não tem negociação. Então, isso a gente não negocia. A gente não negocia que, mas então, Jesus Cristo foi humano, também esteve aqui, foi tentado pelo 40 dias no deserto, olha, quase que ele sucumbiu. Não. Aí, peraí, né? Não começa com, como a gente vai falar, não começa com a sua interpretação do que você achou que Jesus ia fazer ou não ia fazer naqueles 40 dias da tentação. Então, se a gente não acreditar, e voltamos no que nós falamos no começo, a fé, se a gente não tem fé na Santíssima Trindade, não acredita, e Jesus Cristo é o Filho de Deus, e é o próprio Deus, então você não pode ser cristão. Então não pode ser cristão. Eu acho isso muito forte, muito forte. Ô Santo Agostinho, rogai por nós. Rogai por nós. Porque não se pode ter essa dúvida e não se entender a grandeza, como o Jair leu agora, nós aqui miseráveis, abaixo daqui do céu, na nossa igreja militante, caminhando aqui, não entendermos que a Santíssima Trindade, ela é a chave, Sim. é a porta da misericórdia que o Martin vai passar na igreja, de que recebemos todas as graças do céu. É através da Santíssima Trindade. Um nunca vai se separar do outro, um não existe sem o outro. Então, não acreditar que Jesus Cristo é o Filho único do Pai e que a unção desse Pai e Filho no Espírito Santo nos santifica e nos traz a graça para seguirmos na nossa caminhada militante até o céu, você não pode dizer que você é cristão. Em denominação nenhuma, de igreja nenhuma. Seja lá o nome da sua igreja. Você não pode dizer isso. Porque tem várias igrejas protestantes que não são cristãs, né? E não aceitam a Santíssima Trindade. Sim. Não professam a Santíssima Trindade, não entendem, não querem entender, não querem ler e estudar.
E se dizem cristãs, né? E se dizem cristãs. Então, tem lá a placa lá fora. Mas não, então não é. Não ocorra nesse erro. Não, exato. Eu fico no 440, um pedaço dele, e falo aqui, é simplesmente para, de novo, para frisar o que você acabou de falar. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso, o verdadeiro sentido de sua realeza só se manifestou do alto da cruz. Somente após a sua ressurreição, sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo de Deus. E todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus o constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Isso mostra quem é Jesus. O Jesus que nós cremos, Jesus que nós estamos estudando. Esse é. Não é meu Deus, meu Senhor. É isso aí. Bem. E eu corroboro no mesmo sentido, Martin, no 444, finalzinho, que aquele centurião que furou Jesus, né, É. com a lança e correu a água, né? Ele disse, né, verdadeiramente este homem era filho de Deus. E aí vem uma explicação que eu achei fantástica. Pois somente o mistério pascal, o fiel cristão pode entender o pleno significado do título Filho de Deus, né? Deus enviou seu Filho único ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha vida, né? E é só no mistério pascal que ele tem a vida em si mesmo, né? Porque é por Cristo, né? Martin? Tem um ponto aqui que você fala e sempre me chama a atenção. Em outras denominações que se dizem cristãs, né, outras igrejas, muitas vezes o pessoal fala que o corpo fica, somente a alma, o espírito sobe e tudo mais. E a gente vê em Jesus Cristo exatamente o oposto da ressurreição da carne. Justamente ele foi crucificado, morreu, 3 dias e voltou. Voltou, deu a mão a Tomé, para Tomé tocar no e saber, isso é corpo, é carne, ok? E subiu aos céus no final do período que ele teve aqui, antes de enviar o Espírito Santo, em corpo e espírito. Quer dizer, aí é feita toda a revelação, justamente, somente no mistério pascal, a gente entende toda a graça que está em Jesus. Exatamente, exatamente. E lembra daquela passagem que ele encontra com Madalena no jardim, que ela foi ungir Jesus, ungir no domingo, mas ele tinha ressuscitado. Daí ela encontra ele, pensa que ele era alguém que tinha roubado o corpo, tal, mas aí ela fala, ô Rabi, mestre, né? E daí ela reconhece. Aí Jesus, ele diz, não me toque, né? Não me detenha, né? Porque eu ainda não subi ao Pai, eu ainda não fui glorificado, eu ainda não, eu ainda não recebi, né, de Deus toda a autoridade. Ou seja, O mistério olha pascal ainda como não tinha tudo terminado, né? existe uma ordem em tudo aquilo que acontece, né? Não é ao acaso, as coisas não são, eu não quero ir na missa, eu não quero confessar, eu não quero isso. Caramba, né? Jesus, ele sabia que tudo tinha que ser feito de acordo com a ordem estabelecida pelo Pai, né? E a gente, às vezes, fica, eu não quero fazer isso porque a igreja está sendo muito. Né? Não, peraí. Né? Existe uma ordem a ser estabelecida para que a graça, a unção, para que o munus régio seja derramado, o munus sacerdotal seja derramado, o munus profético seja derramado, porque ele só vem para nós através da igreja, através de Cristo, porque foi através da igreja que Cristo deixou a unção
né? E o Espírito Santo é a unção. Eu achei fantástico isso hoje, viu? Cristo é o ungido, o Pai é o que unge e o Espírito é a unção. É uma coisa muito esclarecedora, Muito muito epifânica. e muito clara, né? Muito É, assim. Porque você falou, faz sentido, é uma sequência, né? existe isso, existe uma ordem em É, tudo, né? O que o Jair disse, né? Todos são um, mas cada um na sua designação dentro da Santíssima Trindade, né? da No- essência. É, ou seja, tem tudo. Tem o que unge, tem o ungido, tem o que é a unção, né? Ou seja, tudo isso ela se consuma. Então, é o mistério pascal é uma manifestação trinitária, É, né? isso A mesmo. Trindade age, né? Desde o batismo que a gente viu lá, né? Deus falando, até o último instante, né? Até a exatamente. ressurreição de Cristo, né? Que é o próprio Pai, o Espírito, o próprio Cristo que se levanta, né? Então é um mistério que só pode ser entendido somente pelo fiel através do mistério pascal. Então, Marisa, quantas igrejas não estão nem aí para o sacrifício de Cristo, para a cruz, né? Uma vez eu ouvi alguém dizendo, eu usava um crucifixo no peito naquela época, né? Foi importante, eu usei anos crucifixo no peito, eu tinha que professar a minha fé de uma forma, então eu usava constantemente aquele crucifixo. Foi importantíssimo, né? Mas vizinho dizer, pô, você anda com a arma do crime no pescoço? Não, As a pessoas ferramenta não da salvação. Você fala, não, eu pessoas ando não com a entendem ferramenta o da mistério salvação. pascal, exatamente, né? É, O é. mistério pascal. Fala, Jair. Eu gostaria de colocar, bem antes da gente começar, quando eu ainda estava refletindo sobre os textos aqui, eu tinha um sentimento, sim, forte, né? Forte. E agora o Oswaldo e o Márcio, os dois tocaram no assunto da cruz. A vitória, a vitória da ressurreição, do mistério pascal, ela começa na cruz. E a parte do evangelho mais latente é quando Jesus diz: ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Olha que lógica de amor, né? Ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. E isso é interessante, que isso mostra que a cruz não é a arma, e sim a ferramenta. A cruz não foi quem Exatamente. matou Jesus, mas é através da cruz que ele nos salvou. É isso que as pessoas precisam entender. É exato. Amém. E Jesus tinha isso de uma maneira bem clara, porque desde o início ele diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ele tinha a ser, ele sempre teve muito claro, né, a Onde necessidade do sofrimento para realizar toda a obra de salvação, de santificação e tudo mais, né? E aí a gente quer abolir o sofrimento da nossa vida, né? É. É duro, né? É por isso que ainda estamos querendo entender tudo, né, Marisa? É por isso que a gente está Por lutando aqui. isso, tá aqui. Nós estamos aqui na igreja militante, igual o Jair falou aqui, nessa batalha, nesse caminho aqui, Exatamente. que a gente está querendo aprender do jeito certo. Do Aprender do jeito, jeito certo, isso. do Você falou jeito tudo, Marisa. que Jesus nos ensinou. Não que eu ouvi ali na esquina. É isso aí mesmo. Então, eu acho que nós hoje podemos finalizar, né? Agradecendo a Deus por essa partilha, por essa volta aí, que estávamos com muita saudade dessas conversas contigo, Senhor.
juntamente com esses nossos irmãos e amigos que o Senhor nos concedeu, Senhor. Te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Senhor, pela vossa bondade, pelo vosso carinho, Senhor, em vir falar através de cada um, e falar conosco, nos corrigir, nos ensinar. Obrigado, Senhor, pela tua paciência para conosco, Senhor, porque somos tardos para o entendimento, Senhor amado. Mas o Senhor se digna a volver o vosso olhar para nós, Senhor, e com benevolência e bondade derramar a vossa clareza, os vossos ensinamentos, as vossas revelações ao nosso coração, Senhor. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, para que tudo isso, aquilo que estamos meditando, não se perca dentro de nós, mas frutifique, Senhor, para que produza frutos de conversão para nós e para aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, pela graça do vosso Espírito, a consolidar tudo isso em nossa vida, Senhor. Que tu és o nosso Senhor, que tu és a nossa unção, tu és a nossa filiação com o Pai, Senhor. Tu és o nosso Salvador, Senhor. Obrigado, Jesus. Jesus Cristo, Filho único de Deus e Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço, gente. Obrigado, Marisa. Bom fim de semana para todos. Um abraço. Martin, Jair. Martin. Boa missa aí, Martin. Boa missa. Boa missa. Fiquem com Deus. Reza por nós aí. Ou sempre, né? Amém. Uns aos outros. Uns pelos outros. Tchau, abraço. Tchau.